Boa noite a todos. Meus irmãos, hoje o tema da nossa reunião será Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. E estaremos recebendo hoje o nosso irmão Edson Roberto, da AME. Antes de iniciar a prece, eu vou fazer a leitura do capítulo 37 da obra Fonte Viva. Na obra regenerativa, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinarmos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos o companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não obtemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusador e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemo-nos às nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil sucir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Neste momento, eu vou chamar o nosso irmão Aurélio para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja conosco. Todos sejam bem-vindos essa noite, esse encontro, uma vez mais, para falarmos do Evangelho. E vamos levar o nosso pensamento. Amado Jesus, que nos encontramos, Senhor, nessa noite tão agradável entre amigos, onde a Tua presença nos conforta, nos aproxima e traz a todos nós esse bálsamo edificante do Teu amor, que nos une nessa casa de oração, nessa casa de acolhimento, nesse pronto-socorro espiritual que aqui nos encontramos, todos nós aqui presentes dos dois lados da vida. Que nessa noite, Senhor, a mensagem trazida seja ela não somente a parte verbal, mas principalmente a sensibilidade que venha tocar os nossos corações e nos permita, uma vez mais, nesse caminhar, nos fortalecer em passos firmes,
os nossos corações alegres com a tua presença. Ilumina o nosso irmão Edson nessa noite e o inspira na mensagem de hoje, o teu evangelho, que ele seja abençoado nessa noite, nas suas palavras e na mensagem que nos traz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Convido o nosso irmão Edson para iniciar a palestra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz esteja conosco nesta noite. A literatura espírita, ela é tão rica e diversa em muitos aspectos, e uma única encarnação provavelmente não seria suficiente para a gente, por exemplo, compreender em sua totalidade o Livro dos Espíritos. Pela sua proposta filosófica temporal, nós necessitamos de evoluir em muitos pontos para melhor compreender esta obra. E Allan Kardec, que foi escolha do Mestre Jesus, um dos seus discípulos mais lúcidos, para que trouxesse aqui, entre nós encarnados, essa revelação, transformada nessa primeira obra. Na verdade, as outras obras nada mais são do que aprofundamento do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos tem 4 partes, e a primeira parte nós vamos ver um aprofundamento no livro A Gênese, do próprio Allan Kardec. A segunda parte, nós vamos ter o aprofundamento através do livro dos Médiuns. Terceira parte, o livro mais gostoso, do movimento espírita, o aprofundamento está no Livro dos Espíritos, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, nós vamos encontrar na obra O Céu e o Inferno, aprofundamento e até explicação das propostas filosóficas do Livro dos Espíritos. E no tema da noite de hoje, sobre os acontecimentos da vida, eu lembro a vocês que anteriormente, na mesma parte, que a segunda parte que trata da relação do mundo espiritual conosco e vice-versa, nós vamos ver lá que Kardec já tinha sido instruído sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. O que vamos tratar hoje não é a mesma coisa. No caso hoje, é a intervenção dos espíritos, a influência nos acontecimentos da vida. Não é algo em particular, que pode até ser particular, mas não vai ser algo em que você vai agir, ou que nós vamos agir. É algo que acontece, uma circunstância que, de alguma forma, mobiliza, altera, faz sofrer, algumas vezes felicita. E Kardec questiona sobre se os espíritos são responsáveis por alguns acontecimentos que ocorrem na nossa vida. E eles dizem que sim. Mas, naturalmente, nós somos muito educados para, religiosamente e na nossa crença, ao misticismo. O Espiritismo tem aí pouco mais de 168 anos. É muito novo. E não estranhe se vocês chegarem no plano espiritual, depois que vocês desencarnarem, não terem escutado, ouvido de algum desencarnado lá sobre o Livro dos Espíritos, por exemplo, ou da reencarnação e da comunicabilidade. Talvez você encontre espíritos lá que não acreditam em nada disso.
E eles vão dizer para vocês assim: me prove, me mostre, mesmo ele estando desencarnado. E nessa ideia, né, muitos desencarnados pensam que outros espíritos mais evoluídos têm uma varinha de condão. Se isso ocorre entre os desencarnados, imagine entre nós aqui encarnados. Na literatura de André Luiz mesmo, uma senhora vai procurar ajuda e pensa que os espíritos vão fechar os olhos e saber onde está o marido, onde está fulano, onde está Beltrano. Não. A gente tem que sair e procurar. Às vezes, espíritos estão perdidos no umbral e eles não sabem onde encontrar. O mundo espiritual, físico, que é um mundo físico, é um mundo físico, um mundo espiritual. Físico no sentido do aspecto da matéria. Então, as leis que regem a matéria é a mesma lei que rege a matéria do nosso mundo corpóreo. Não existe duas leis para administrar o mundo físico. Só existe uma, porque só existe um único Deus. O que ocorre é que a matéria lá é quintessenciada. Ou seja, é uma essência diferente da nossa. Em peso atômico diferentes que vão ter fenômenos de consequências diferentes. Mas a lei é a mesma. Por isso, André Luiz muitas vezes faz muita analogia sobre a matéria lá, como ela ocorre, comparando com a nossa matéria aqui. Então, a ideia nossa é do milagre. Nós pedimos intervenção dos espíritos para transformar de imediato um problema que muitas vezes ocorre nas nossas vidas. E outras vezes nós acreditamos que certos eventos do mundo é obra dos espíritos. Então a realidade dessa dinâmica do mundo espiritual e como ela funciona foi trazida pela revelação espírita como ciência. Porque se não fosse como ciência, provavelmente estava perdido aí em muitas teorias personalistas de ideias preconcebidas, que ainda ocorre no movimento dito movimento espírita, não é? Então, essa intervenção dos espíritos nos acontecimentos, o que a gente poderia entender por acontecimento? Por exemplo, um desastre aéreo. Foram os espíritos que provocaram o desastre? Um raio. Pessoa tem que desencarnar por um raio. Os espíritos vão direcionar um raio para ele? É um acontecimento. Então a dúvida é essa. O casamento. Eu tenho que casar com fulano ou com Beltrano? Os espíritos vão intervir? A pessoa está destinada a morrer e não morre. É um evento, é uma circunstância. É um acontecimento. Então deveria morrer e não morre. Como Sebastião, por exemplo, que já deveria ter desencarnado. E não morre. Os espíritos podem intervir lá e tirar a vida dele? Então são esses questionamentos que a literatura espírita, tanto trazida pela base do Livro dos Espíritos, como as obras chamadas complementares. Então, não podem, de maneira nenhuma, os espíritos derrogar as leis divinas. Não podem. Eles agem conforme essa lei. Então, se uma pessoa, por exemplo, vai ter como expiação passar por um desencarne coletivo, um desastre aéreo, por exemplo, os espíritos vão lá e vão puxar, né, de alguma forma, alguma peça do avião para que ele caia? Não. Eles vão escolher um avião que vai cair. Eles têm como saber que aquela aeronave tem algum problema e que vai provavelmente desencarnar muitas pessoas. E não é porque eles fecharam os olhos e pensaram assim:
Eu sei o futuro, estou vendo o futuro agora. Como se ele observasse esse futuro. Kardec, trazendo esse ponto aqui sobre a visão do futuro, Kardec faz uma observação, dando um exemplo como o homem da montanha. Vocês já viram isso? No livro A Gênese, do próprio Allan Kardec. Como é que os espíritos sabem do futuro? É como o homem na montanha. Ele está em cima da montanha e vê tudo o que está acontecendo lá embaixo. E vê uma pessoa caminhando numa estrada. Como ele está no alto da montanha, ele vai ver os perigos no caminho para aquele transeunte, que vai em direção a um determinado ponto. E ele sabe as probabilidades de ocorrer algum fato trágico. Então, como essa observância é muito maior do que essa visão do homem da montanha, esse homem da montanha ele pode olhar de lá e dizer assim: se esse fulano continuar indo nessa direção, ele vai cair no abismo, ou vai ser atacado por um animal. Então ele vê o futuro, mas na verdade ele está calculando uma previsão de uma observância que ele tem, que quem está lá embaixo não sabe. Então os espíritos têm muitos fofoqueiros. Não falta fofoqueiro na engenharia, na medicina. Quando eles querem saber alguma coisa, eles vão dizer assim: consulta. Não sei se vocês já ouviram falar em modelo meteorológico. Já ouviram falar? Modelo é várias informações que são armazenadas de décadas atrás. Aí eles armazenam temperatura, se há chuva, se o sol está em determinado ponto, se no périplo do nosso planeta o inverno foi assim ou acolá, na posição em que havia essa circunferência, né, essa elipse da trajetória da Terra ao redor do Sol. Ele junta tudo aquilo e prevê o futuro. Só que o modelo meteorológico não é tão perfeito como os fofoqueiros do mundo espiritual. Eles são mais evoluídos, têm mais informações. E eles chegam próximo, mais ou menos, de prever 8 dias, 15 dias. Mas quanto mais informação, esse modelo vai ficando melhor. Então, esses espíritos têm um modelo, eu uso esse termo como analogia, hein? E com essas informações, eles sabem qual é o avião que vai cair em tal hora, em qual lugar, em qual defeito. Aí o que é que eles vão fazer? Eles têm tempo. Como o modelo dele é muito mais aprimorado que o nosso, ele dá tempo dele juntar espíritos que precisam desencarnar por expiação no desastre aéreo. Aí Joana de Ângeles esclareceu uma pergunta que foi feita. E se a pessoa que entrar no avião não era para desencarnar no desastre aéreo? Aí Joana de Ângeles vai dizer: é porque todo mundo que entra aqui na Terra encarnado tem que se preparar para morrer. Já pensaram nisso? Tem que se preparar para morrer. Porque esse destino só Deus conhece. Mas as circunstâncias da vida, as nossas escolhas, podem promover isso de uma forma que não estava dentro dos planejamentos. E só Deus sabe, só Deus tem um modelo perfeito para avaliar através das suas leis e determinar e saber tudo o que vai acontecer. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, são atributos que a gente pode imaginar para essa perfeição, mas nós não. Então, Joana diz assim: se ele entrou no avião e desencarnou, não tem problema nenhum, porque ela também está desencarnada e para ela não é nenhum problema. Pode ser um problema para ele, mas ele devia estar preparado para isso. Porque as religiões promovem essa preparação. Quando falam religião, a verdadeira religião que transforma o homem num homem melhor. Então, os espíritos podem planejar e levar essas pessoas
para que esse acontecimento ocorra e seja útil para o progresso, não só daqueles que estão dentro da aeronave que vai cair, mas também para o progresso e da segurança aeroespacial, do transporte aéreo. Isso ocorre com frequência, hein? Apesar de que o acidente aéreo não ocorre com tanta frequência assim. Mas dentro das tragédias, é muito comum ocorrer, após tragédia, a análise dos defeitos para que isso venha a não ocorrer mais. Então, é dessa forma que os espíritos intervêm. E se uma bala perdida, a pessoa tem que desencarnar por uma bala perdida, os espíritos mudam a trajetória da bala? Na nossa imaginação fértil pode ser que sim, mas não. O que eles podem fazer é dar um empurrãozinho em você, para que você entre na trajetória da bala. Tudo isso, gente, é a partir de um modelo que se vislumbra por espíritos que André Luiz chama de potências espirituais. Potências espirituais. Eles têm muita informação analítica para prever certas circunstâncias, acontecimentos da vida, da qual eles vão aproveitar para o progresso espiritual de um de nós. E tudo que ocorre no mundo e no universo, todos os acontecimentos, é permitido por Deus. Ninguém pode reclamar. Quer dizer que Deus permite que alguém tire a vida de outra pessoa? O que é que vocês acham? Permite ou não permite? Ninguém assassina ninguém? Não tem assassinato no planeta de provas e expiações? Se tem, é porque Deus permite. Existe efeito sem causa? O Espiritismo moralmente vai nos demonstrar que não. Então a gente tem que deixar cair a ficha da realidade do mundo em que a gente vive e como Deus age. Mas sem nenhuma crítica às religiões e sem uma análise comparativa, como as religiões nunca explicaram como isso se dá, cria-se aquela dúvida, não é? Que todo mal que ocorre na nossa vida é culpa do quê? Do demônio, do espírito mau. E tudo que é bom é feito de Deus. Aí criaram-se, não é? Na nossa, como uma espécie de arquétipo coletivo, essa ideia. E olhem, a gente se diz espíritas, mas os nossos impulsos nos traem nesses momentos. A gente testemunha muito. E tem que estar sempre, vamos dizer assim, rebobinando esses conhecimentos do Espiritismo para que a gente não sofra tanto, porque vamos sofrer. Então, a intervenção dos Espíritos nos acontecimentos, muitas vezes, né, é para o nosso bem. E sempre com a permissão de Deus. Porque quando um Espírito intervém, por exemplo, numa vida amorosa, ele não intervém particularmente para um casal. Ele intervém para a assistência de um coletivo. Não me olhem com essa cara, vocês que são casados, noivos, namorados. Muitas vezes os espíritos vão direcionar os casais para esse encontro. Agora, se vai dar certo, a escolha dos cônjuges. No livro de André Luiz, Psicografia do Médium Franciscano de Xavier, No Mundo Maior, tem uma jovem lá em que arrumou um namorado. E a mãe estava doente, prestes a desencarnar. Estava perto de desencarnar. Mas a mãe estava intranquila. Por quê? Porque ela estava muito triste, em dúvida sobre o destino da sua filha. Era a única filha.
porque ela tinha 2 filhos, mas os 2 filhos tomaram seu rumo. E a filha conviveu com ela até aquele momento da morte. E ela pensou, como é que eu vou deixar minha filha sem sustento? E ela estava com o namorado. Mas só o que a mãe não sabia, que o namorado e a filha viviam em baladas, né? Em paixões inferiores. Mas a filha estava apaixonada pelo jovem, o jovem também. Mas o jovem via aquela mulher muito bonita, aquela jovem, como se fosse um troféu. Porque tem homem que gosta de andar com mulher bonita. E quando ele é muito feio, né? Ele não é bonito como eu, normalmente ele busca a condição financeira para conquistar os seus objetivos. E era o que esse jovem estava fazendo. Como a mãe precisava de recursos para o tratamento da doença, ela se ligou e aceitava ir para as baladas, para as bebidas, para as paixões primitivas, não é? Do corpo. Mas havia um detalhe, ela foi criada pela mãe dentro de um padrão moral cristão. E veio o conflito, porque ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas estava prisioneira aos recursos financeiros do namorado. Não é que ela não fosse apaixonada por ele, mas temia dizer não a ele para não perder essa ajuda financeira. O que ocorreu? Nesse conflito mental, em que ela estava passando, sabendo que estava tudo errado, e que a mãe havia ensinado o que era certo, ocorreu que ela começou a alterar seu estado mental. Ela iria enlouquecer, a jovem. Graças ao espírito André Luiz, que estava supervisionado, né, pelo espírito que dirigia lá, chamado de psiquiatra espiritual por André Luiz, né, Calderaro, foram até aquele lar para ajudar, porque a jovem ia enlouquecer e provavelmente desencarnar também. E não estava dentro do planejamento aquilo. Então houve um socorro, uma intervenção no acontecimento da vida daquele casal. Eles iam influenciar. E ocorreu que marcaram para uma determinada noite o encontro entre a mãe, o namorado e a filha. À noite, durante o sono, eles iam se desdobrar e se encontrarem na casa da mãe, no quarto da mãe. Só que Calderaro é um espírito com muita capacidade e conhecimento. Mas ele não tinha algo que outros espíritos têm e ele não tem. Amor. Amor. Aí chamou outro espírito para ajudar. E uma senhora foi chamada para estar lá. Irmã Cipriana. Foi chamada porque ela tinha amor. É uma energia, gente, mental. O amor não é apenas um termo que usamos aleatoriamente. São energias que emanam de um espírito que atingiu essa capacidade. Mesmo Calderaro sendo superior em conhecimento à irmã Cipriana, a irmã Cipriana já havia desenvolvido esse sentimento do amor. Se ela abrisse a boca assim, dissesse assim: José Soares, você vai casar com Silmara. Bastava isso. Mesmo que eles não se conhecessem, bastava a Cipriana dizer isso, que a emanação do amor dela ia envolver de tal forma José Soares cairia de joelhos aos pés de Silmara, com um anel de brilhantes, dizia assim: quer casar comigo? Mas se fosse Edson, que chegasse lá: José Soares, eu quero que você case com Silmara.
Silmara Mello. José Soares dava uma carreira, ia-se embora. Essa é a diferença da irmã Cipriana. Então a irmã Cipriana desloca o corpo espiritual da mãe, coloca ali no colo, e quando eles chegam, veem chegar o casal, acompanhado por Calderaro, que foi buscar o casal e outro espírito. A energia da irmã Cipriana era tão contagiante que eles se emocionaram, o casal, sem ela abrir a boca. E ela começou a comentar as atitudes tanto da jovem, da filha, como do rapaz. De como ele estava tratando a mulher. Você acha que é certo tratar a mulher, vou usar um termo mais atual, como objeto? Você acha isso justo? Você acha que Deus permite que isso seja certo? Bastava essas palavras que o próprio rapaz começou a se emocionar. E a irmã Cipriana diz o seguinte: não é justo que você despose essa jovem que foi criada, educada, os padrões cristãos. Aí ele se derreteu, caiu em lágrimas com a promessa que iria desposar a jovem. Quando ele acordou, gente, não está no livro não, mas eu fiquei imaginando, ele não moravam juntos, né? Ele saiu correndo com a joalharia, comprar um anel, correu um certo, sem a lembrança do ocorrido, mas os impulsos dessa memória que vibra, um desejo veemente de casar. Veja um acontecimento sendo influenciado na nossa vida por um espírito, ou por um conjunto de espíritos. E às vezes a gente pensa o seguinte: e os inferiores? Esse tal de demônio existe? Não, não existe o demônio, que é uma criação da teologia de um ser maligno, que Deus já criou ele maligno. E outras teorias de que ele foi um anjo que se rebelou contra Deus. Se isso fosse verdade, Deus era fraco. Deus erra. Porque se ele criou um anjo, o anjo é para ser anjo. Se ele se rebelou, deixou de ser anjo para ser um demônio, Deus errou. Mas Deus não erra. Então são teorias que a ciência espírita e a moral espírita cristã vêm tirar esse véu. O que existe são espíritos inferiores, como nós, em gradações diferentes. Espíritos que querem nos ver sofrendo. Eles se compraz em nos ver sofrendo. As pessoas ficam assim, mas como? Como isso se dá? Eu dou um exemplo para vocês. Um espírito, muitas vezes, ele está encarnado. Concorda comigo? Um espírito, ele não pode estar encarnado? Então, se todo encarnado é um espírito no corpo, então o corpo só é uma vestimenta. Então todos nós não somos corpos, somos espíritos. O nosso comportamento aqui vai se repetir lá, porque não é o corpo que age, é o espírito que age. Ele só usa um escafandro, mas ele domina o corpo. Então, tem gente que não tem muita sorte na vida, que não existe essa coisa de sorte, mas acredita que não tem sorte na vida e quer responsabilizar um espírito ou outro. E tem mais. Ele se sente tão inferiorizado que entra num paradoxo. Quanto mais ele quer sair dessa inferioridade, mais ele aprofunda ela. E ele, como é muito inferiorizado na mente dele, isso é algo que a psicanálise, a psicologia tenta desvendar, o próprio Jung, Carl Gustav Jung, ele muitas vezes se compraz com a desgraça alheia.
Ele olha para o outro assim e diz, quando o outro é desgraçado, ele diz assim, ele sorri, bem feito, merecia até mais. Por que ele diz isso? Porque no seu estado de inferioridade, ele sente inveja de quem está acima dele. E quem está abaixo dele, ele se compraz. Ele se felicita, porque ele se acha superior àquele que está desgraçado. É um estado psicológico bem complexo. A gente não vai aqui tentar desvendar isso. Mas é algo semelhante. Você desencarna, os espíritos continuam com os mesmos comportamentos. Isso é enfermidade mental, psicanalística. Mas o corpo morre, o espírito vive. E ele vai se comportar da mesma maneira. Não alcançando muitas vezes esse céu, essa paz que ele acreditava que ia encontrar depois da morte, porque ele vê assim, é tanta desgraça na minha vida que eu estou esperando a morte só, para ver se isso se acaba. Ele chega lá no plano espiritual, continua do mesmo jeito, porque o estado de desgraça, de infelicidade, é interior, não é exterior. Não é exterior. Se fosse exterior, ninguém com todos os bens materiais aí a seu dispor, não cometeria suicídio, nem entraria em depressão, como a gente testemunha. Então, os espíritos inferiores intervêm entre nós encarnados para propiciar a nossa desgraça, muitas vezes. Os espíritos vão dizer que muitas vezes há um elo aí do passado. Espíritos que nós transformamos em vítimas, e essas vítimas querem se vingar. E olhe, Deus permite. Permite que haja esse encontro para nos colocar em prova. Você é a mesma pessoa que infelicitou esse obsessor? Se você continuar com os mesmos hábitos ignóbeis do passado, você vai ser vítima da antiga pessoa, espírito, que você vitimou no passado. Vão trocar de papel. Você que era algoz passa a ser vítima. Ele, como vítima, passa a ser algoz. Dois infelizes diante das leis divinas. Por isso que o espírito Calderaro, também na mesma obra do Mundo Maior, vai citar algo bem interessante, né? Sobre o nosso comportamento. O nosso comportamento, a nossa conduta, se for boa, ela vai vitalizar a nossa alma. Essa vitalidade não é só orgânica, é também periférica, proporcionando uma proteção à investida dessas entidades. Porque quando ela vê que a gente não está cedendo às suas intervenções, para que você passe, por exemplo, vou induzir Edson a andar de parapente. Pegar um parapente, você sabe o que é um parapente, né? Não é de pentear cabelo não, porque eu não preciso mais. É um aeromotor. E Edson não sabe, mas vou induzir ele para que ele pegue aquele parapente e vá, e ele caia, para ele desencarnar. Ele tentando gerar uma circunstância, um acontecimento da vida, mas se eu não quiser, a vontade é minha. E a minha conduta é que vai determinar essa proteção, segundo o Espírito Calderaro. Como também a conduta pode nos levar a aceitar essa influência. E o acontecimento vai haver. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a minha vida, eu oro, e nada dá certo. E eu vejo gente aí que nem acredita em Deus. Nem acredita em Deus. E olha, o cara é um sucesso. Sucesso material, né? E eu não. Como é que Deus permite que isso ocorra? Porque muitas vezes, na nossa, vamos dizer assim,
apego à materialidade, eu não digo nem que é uma questão filosófica material, mas esse apego ainda que nós temos à matéria, a falta de fé, né? A gente tem muita fé no dinheiro, gente. Muita fé. Não me olhe com essa cara, vocês tudinho. Vocês confiam no dinheiro. Mas em Deus você fica desconfiado. Porque você quer que Deus haja conforme sua vontade, a sua particular. E às vezes avalia algo que é uma desgraça para a sua vida, e na verdade é bom para você amanhã. Mas como todo mundo criou essa ideia de felicidade material, mesmo a gente com conhecimento espírita, muitas vezes a gente baqueia, enfraquece. Se não tiver um bom emprego, se não tiver um bom salário, se não tiver isso, se não tiver aquilo. E os espíritos inferiores podem intervir na nossa vida para a gente ter sucesso material. Porque ele sabe das nossas paixões e apego pelos bens materiais. E o que é que ele vai fazer? Ele vai no ponto mais frágil da nossa moralidade. Aí você quer de alguma forma fugir desses apegos, mas os espíritos inferiores querem que você se apegue cada vez mais aos bens terrenos. Porque a prova mais difícil, gente, entre a pobreza e a riqueza, certamente é a riqueza. Nesse mundo de expiações e provas. Certamente é a riqueza. Por isso que eu não jogo na Mega Sena. Porque eu adoro dinheiro. Quem rasga dinheiro, eu já sei o seu problema qual é. Mas essa fé no dinheiro é comprovada nas nossas ações. Basta um apertozinho. Eu já testemunhei muito dos meus parentes. Pronto, é depressão, é desânimo. Você abre um negócio, começa a dar errado, você desanima, abandona. Aí quer um milagre. Quer que os espíritos intervenham no acontecimento da sua vida. Que acontecimento? Que minha loja dê certo. Participava de um estudo, um grupo de estudantes do Espiritismo aqui em Caruaru, que deu origem à Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Eu sou um dos fundadores e nesse grupo de estudo, antes de fundar a sociedade, havia um jovem lá que ia esporadicamente. Aí como ele me viu meio tagarela nos estudos, eu falava mais. Quando terminou o estudo, era na casa de Josemar Sabino, um prédio que é hoje aquele monte de prédio que construíram ali no centro, né? Perto ali da estação. O prédio da família de Josemar Sabino, que é presidente hoje da SEEC. A gente ia lá pelo último andar. Aí quando a gente desceu, ele me chamou. Eu notei que o senhor é muito, muito entendido. Gente, eu me achei. Quando ele disse isso, você é um ótimo observador, disse para ele, né? Aí ele disse, olha, eu já botei 3 negócios na minha vida e todos os 3 deram errado. Aí eu estou abrindo um negócio agora novo. E eu gostaria que o senhor fosse lá antes para fazer um trabalhinho para mim. Eu olhei para a cara dele e não enxerguei, sabe? E olha que eu sou muito chato. Mas ele olhou para mim, confiante, né? Eu disse, olha, eu tenho uma tendinite aqui no meu braço direito, eu não posso fazer muito trabalho. Não, o senhor não está entendendo, só que eu tenho entendido, lógico. Né? O senhor não está entendendo, é outro trabalhinho. Eu digo, entendi. Então, vamos fazer o seguinte, para a semana, no estudo, você volta, eu tenho um resultado. Vou falar com os espíritos. Ele voltou. E ele ficou ansioso. Eu percebi ele na cadeira, ele ficava olhando para mim, eu tirava o rosto. Quando terminou, ele correu. Deu até um empurrão em Marlene. Marlene veio falar comigo, ele pulou Marlene assim e disse, e aí? Eu conversei com o espírito. E ele me disse que vai lhe ajudar. Vai me ajudar? E vai. Agora ele vai exigir de você
uma ação. Diga qual é. Você vai lá no Sebrae. O Sebrae era pertinho ali de Josemar, se lembram? Eram umas 3 residências ou 4. Você vai aqui, olha, tá vendo? É o Sebrae. Você amanhã pela manhã vai procurar o Sebrae. Vai procurar fulano de tal, que eu conheci o rapaz, fulano de tal, e vai querer fazer um curso sobre um treinamento sobre administração financeira. Eu tenho que fazer isso? Tem. Olhe, e ajuda que o céu te ajudará. Tá lembrado de Jesus? Ele diz, sim, verdade. E você vai fazer, você vai ver que se você se tornar um bom administrador financeiro, certamente seu negócio vai dar certo. Ele saiu de lá acreditando que eram os espíritos que iam fazer isso. E ele não errou não, era o espírito de Eros. Porque eu sou espírito, vocês são espíritos, todos nós somos espíritos. E os desencarnados não são diferentes de nós. Então eles não têm como burlar as leis divinas. O que tiver de ser e está acontecendo pela permissão do nosso Pai Maior. Então, que a paz permaneça nos vossos corações. E lembre-se, olha o Sebrae aí, gente. Muita paz a todos. Agradecemos a abordagem muito esclarecedora do nosso irmão Edson no tema de hoje, né? Eu vou dar alguns avisos importantes. Todos os domingos aqui na casa temos a campanha do quilo. Então, quem tiver interesse, a partir das 9 horas, procurar o nosso irmão Sebastião. Da mesma forma que nos sábados à tarde acontece a sopa. Então, quem tiver interesse também de participar ou de colaborar com os alimentos, também procura o nosso irmão Sebastião. Às segundas-feiras, a partir das 7h30, temos o esclarecimento sobre as passagens do Evangelho com o irmão Rubens Ferreira. E todas as quintas e domingos, temos estudos online, através do canal do YouTube Conexão para a Luz. E extraindo lições. Aí acompanhe toda a programação, né? Também pelo Instagram ou pelo Facebook, que é para o nosso irmão Soares. Da mesma forma, às 8 da manhã, tem um programa chamado Espiritismo no Ar, que acontece ao vivo pelo canal do YouTube, que é com Soares e Silmara. Da mesma forma que convidamos a todos a trazerem seus filhos para participar da evangelização infantil, que acontece nas quartas e nos sábados. Agora eu vou passar para nosso irmão Aurélio. Soares vai dar um aviso também. De última hora, mas é importante. É um evento que vai haver na ANE durante o Carnaval. Então, no próximo final de semana, domingo, segunda e terça, é um evento chamado SEAG, Seminário Espírita do Agreste. E vai estar lá, durante esse evento, 3 expositores. O primeiro deles que vai abrir o evento é Helene Vidal. Segunda-feira nós iremos ter pegar aqui, para mim estava decorado. Fábio Barros. Fábio Barros, na segunda-feira. E na terça-feira, para fechar o evento, nós iremos ter Josué Fidelis. Josué Fidelis. O evento começa de 2h30 da tarde e vai até às 4h30. A entrada é franca, todos estão convidados. Então, durante o Carnaval, nós iremos ter esse evento aí em Caruaru. E agora eu peço aqui ao nosso irmão Aurélio para fazer a prece de encerramento do nosso encontro dessa noite. Então vamos elevar nossos pensamentos após esse banquete de luz,
de mensagens, que nos aprimora, que nos eleva. Roguemos ao Mestre Jesus. Amado Mestre, quão sábias são suas palavras que tocam nossos corações, que chegam, mesmo que ao vento, mas que chegam até nós no preciso exato momento, para nos convidar a cada momento a contemplar e a vivenciar os seus ensinamentos. Mesmo que momentos que nos encontremos ou nos sintamos distantes, sempre a rogativa do amai-vos uns aos outros, o meu te amo chega até nós. Por intermédio de amigos, por inspirações, por pessoas muitas vezes que, na nossa convivência, mas que uma palavra pode mudar e dar sentido às nossas vidas. Nessa noite, a palavra maior foi exatamente o amor. Que ele possa nutrir a nossa alma e nos conduzir a cada dia nesse sentimento maior que nos une a ti, porque tu és o nosso pastor e nada há de nos faltar. Fica conosco, Senhor. Ilumina os nossos lares, conduze-nos a nossa jornada de retorno aos nossos lares, sobre a tua paz, sobre o teu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.